Fala pessoal, beleza? Márcio Mussolini por aqui, muito obrigado por estar visitando o canal novamente, acompanhando nossos vídeos. Peço aí já de antemão que se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, tá? Deu uma sumidinha, mas estou voltando com força total, trazendo vários vídeos para vocês. E hoje nós vamos resolver um exercício de física, tá? É um exercício tentando explicar um pouco a teoria. Vou fazer bem passo a passo para que você entenda como que funciona esse pensamento para resolver o exercício, tá? Como que você tem que pensar para chegar na resposta correta, ok? Então vamos lá. Vou desenhar para vocês uma situação, tá? Bem simples, mas muito comum que aparece nos livros, nas provas de vestibular, na prova às vezes do Enem. No Enem não tão comum, mas principalmente vestibulares. Nos seus livros de física aí aparece muito, que é a máquina de Atwood, tá? Ela consiste, pessoal, numa roldana, tá? Numa roldana ou uma polia, tá? Presa, fixa ao teto ou algum lugar, e por essa polia você passa um fio que está segurando duas cargas suspensas, né? Vamos supor que uma carga aqui tem a massa M1 e uma outra carga aqui tem a massa M2. Perfeito. Esse exercício é muito simples. Tá? A ideia, você entender o que acontece aqui é muito fácil, é bem tranquilo. Se você tem uma máquina, eu estou numa situação, por exemplo, de repouso, estou segurando as duas cargas, me imagine segurando aqui as duas cargas. Está parado, está estático. Tá? Mas a partir do momento que eu solto, e se existe uma diferença de massa aqui, o fio é o mesmo, elas estão conectadas, né? Se, por exemplo, a massa M1 é maior que a massa M2, como nós temos a ação da gravidade, você tem um peso 2 aqui, um peso 1 voltado para baixo. E fatalmente, a partir do momento que eu soltar esse sistema, que eu liberar esse sistema, ele vai começar a se movimentar para o lado, né, digamos assim, no sentido do lado mais pesado. Tá? Então, se eu falei que, por exemplo, que a massa M1 é a mais pesada, então ela vai se movimentar nesse sentido. Muito simples, tá? Muito fácil de entender. Se ela vai se movimentar, observe que você tem um período aí que você está com velocidade zero, você está parado, e você começa a se movimentar, você já tem uma velocidade. Ou seja, você estava parado, velocidade zero, e começou a adquirir velocidade. Você teve uma variação de velocidade. Se você teve uma variação de velocidade em um determinado tempo, então você teve uma aceleração naquele tempo. E pasmem, essa aceleração que você tem, ela não é igual à aceleração da gravidade, tá? Por quê? Porque aqui, esse corpo está se movendo, é muito simples entender isso, tá, pessoal? Esse corpo, por exemplo, o M1, é o mais pesado, está se movendo, mas tem alguma coisa atrapalhando ele, que é o corpo M2, que está preso nele, tá? Então, a aceleração da gravidade, esse corpo estaria se movimentando com a aceleração da gravidade caso ele estivesse em queda livre, né? Não tivesse nada atrapalhando ele, se ele estivesse somente sob a ação do peso dele, que não é o caso. Aqui eu tenho uma corda segurando esse corpo e atrapalhando o movimento de descida dele, digamos assim. Tá? Então, a primeira coisa que eu posso concluir aqui é que a aceleração desse movimento, com certeza, ele é menor. Essa aceleração é menor do que a aceleração da gravidade, tá? Porque eu não estou numa situação de queda livre e estou tendo aqui uma coisa que está atrapalhando essa queda, que é essa corda aqui, como se estivesse puxando esse corpo para cima, ou melhor, atrapalhando o corpo de descer, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar as forças, tá? E considerar o sentido do movimento como o sentido positivo, tá? Tudo que vai na direção do seu movimento, a gente vai tomar como referência isso como sendo algo positivo. Ok? Perfeito. Eu desenhei também a força de tração, né? Esse fio, ele está como se estivesse puxando os blocos dos dois lados, né? O fio está, digamos assim, tracionado. Então aqui é como se eu estivesse puxando esse bloco, e como se eu estivesse puxando esse bloco. A tração, como o fio é o mesmo, né? E a gente considerou que ele é um fio inextensível e sem massa. Se ele é sem massa, então essa tração ela vai ser distribuída por todo o fio, tá? Então os T's aí são iguais para os dois corpos, tá? Então
Não é um T1 e um T2, tá? É T1 igual a T2 que é igual a T, tá? Então aí, por quê? Porque nosso fio, eu falei que ele não tem massa. E aqui vou desenhar também as forças pesos. Lembrando que a força peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Então aí eu desenhei e você vai ter que começar agora a perceber que esse peso aqui, M1G, ele está apontando para o sentido do movimento. Então na hora de colocar na equação, se ele está apontando no sentido do movimento, ele é positivo. Essa tração aqui para esse corpo, ela é contrária ao sentido do movimento. Então na hora de eu colocar na equação, vai ser negativo. Esse peso aqui, ó, do corpo 2, M2G, está para baixo, ó, mas está vendo? Ele está contrário ao movimento, porque eu estou desse lado aqui da corda, né? Tipo, veja que o movimento segue a corda se movimentando. O peso não está apontando para o lado de atrapalhar o movimento. Então esse peso do corpo 2 vai ser um negativo quando colocado na fórmula. E essa tração aqui, ela não está como se fosse ajudando o movimento do corpo 2? Tá indo na direção do seu movimento. Então ela vai ser positiva na hora de colocar na expressão ali na fórmula. Muito simples, muito fácil de entender, tá? Bem bacaninha. Vamos lá, continuando então. Então, duas coisas que a gente pede em exercícios assim que a gente não conhece. Quais são essas duas coisas? A primeira delas é a aceleração desse seu movimento. Se não é a aceleração da gravidade, qual é a aceleração que eu vou adquirir nesse movimento? E a segunda coisa é descobrir o valor dessa tração que você tem nesse fio, nessa corda, nesse cabo, enfim. Qual é o valor dessa tração, dessa força, né, que está atrapalhando o seu movimento? É bem simples. Vamos lá. A gente vai aplicar aqui então a segunda lei de Newton. Tá? Lembrando que a segunda lei de Newton é a que fala sobre a força resultante igual a massa vezes aceleração. E a gente sempre aplica. Aqui eu não vou ensinar macete nesse vídeo, não vou ensinar um macete, que existem macetes para fazer esse exercício, que na verdade não é bem macete, é uma forma um pouco mais madura de enxergar o seu enunciado, o seu problema físico. Você escolhe o seu sistema de forma que facilite a resolução, tá? Eu não vou fazer isso, vou fazer ensinando bem o básico, né? Back to the basics. Vamos entender melhor como que funciona isso daqui, bem do simples, para depois ir começar a ter um pensamento um pouco mais elaborado para que facilite nossa vida. Então, enquanto isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a lei de Newton para o número de corpos que eu tiver aí. Eu tenho dois corpos envolvidos, eu tenho duas massas envolvidas, então eu vou aplicar a lei de Newton duas vezes, uma para cada massa, tá? Então vamos lá. Vamos chamar de massa 1 e massa 2. Então a massa 1 aí, força resultante em 1 é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Vamos lá, quem que é força resultante 1? É só escrever as forças, né? O somatório das forças, considerando os sinais que elas adquirem com a referência que você colocou de movimento. Então aquilo que eu falei, massa 1 G1 está no sentido positivo do movimento, menos a tração, porque a tração está no sentido negativo do movimento, é igual a M1 vezes A. Agora vamos ao corpo 2. Força resultante é igual a massa 2 vezes a aceleração. Força resultante 2 é mais a tração menos M2 vezes G, porque o M2 vezes G, que é o peso de 2, está contrário ao seu movimento. É igual a massa 2 vezes a aceleração 2. Observe que aqui você conhece, estamos julgando assim, que você conhece o valor de M1, você conhece o valor de M2, você conhece o valor da gravidade. Então eu conheço M1, conheço a gravidade, eu fico com uma equação aqui que tem como incógnita a tração e a aceleração. Ou seja, eu tenho uma equação e tenho duas incógnitas. Bom, mas eu tenho dois corpos. Eu apliquei também a lei de Newton para esse outro corpo. Eu conheço M2 e eu conheço G, tá? Então eu vou ficar também com uma outra equação, tá? Uma outra equação com duas incógnitas, que vai me resultar em duas equações com as mesmas duas incógnitas. E se eu tenho duas equações com duas incógnitas, muito provavelmente eu vou conseguir resolver esse problema, vou conseguir descobrir as incógnitas que são a tração e a aceleração. A física, pessoal, acaba aqui. Acabou a física do exercício, o resto agora é só matemática. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Vamos resolver nosso sistema de equação, tá? O que eu fiz? Eu somei
as duas equações, porque ao somar as duas equações termo a termo, eu tinha menos t aqui de um lado e mais t do outro, corta os t's, um se cancela com o outro, a gravidade está multiplicando m1, a gravidade está multiplicando m2, é mais m1 menos m2, então vezes g, que ficou esse termo aqui, tá? Coloquei o g em evidência, pois ele é fator comum, e do outro lado tinha m1 vezes a e m2 vezes a, o a está multiplicando o m1 mais o m2. Eu quero descobrir a aceleração, então eu tenho que isolar a aceleração, eu passo esse m1 mais m2 dividindo isso daqui, tá? Então, portanto, esses três pontinhos significam que a aceleração é m1 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes g. Bom, observações. Tanto a massa m1 como a massa m2 são valores positivos. Eu posso afirmar que essa fração, a diferença entre as massas e a m1 é maior que m2, ou seja, isso aqui é positivo. Tá? Por quê? Porque eu considerei que o meu movimento, esse daqui, ó, M1 sobe, M2 sobe e M1 desce, ou seja, para isso acontecer, M1 tem que ser maior que M2. Então essa parte aqui de cima sempre vai ser positiva, né? Porque a diferença entre M1 e M2 vai dar um número positivo. E eu posso dizer que essa fração é uma fração própria, né? O que é uma fração própria? Que o numerador, a parte de cima dela, é menor do que a parte de baixo, tá? Fato, porque a parte de cima é uma diferença, como se fosse 5 e 2. Quanto que dá 5 menos 2? Dá 3. E quando dá 5 mais 2? Dá 7. Ou seja, a diferença sempre vai ser menor do que a soma, né? Por quê? Porque os valores envolvidos sempre são positivos e a diferença, nesse caso, sempre é menor do que a soma. Então, se isso aqui é uma fração própria, quer dizer que a aceleração que você adquire é uma fração do valor da gravidade, tá? Ou seja, uma fração, uma fração própria do valor da gravidade. Ou seja, é um valor menor do que a gravidade. É metade da gravidade, é 1/3 da gravidade, é 2/7 da gravidade, enfim. Mas o que você tem que entender é que é um valor menor do que o valor da gravidade. Bom, e como que eu faço agora para descobrir a tração? A tração é simples. Agora que você tem aceleração, é matemática, né? Você pega esse valor da aceleração e substitui em uma das duas equações. Só substituir, tá? Procedimento matemático, tá? A gente vai substituir em 1 ou em 2, tanto faz, tem que dar o mesmo valor. Temos que... Aqui eu substituí em 2, tá, pessoal? Porque já estava a tração já estava positiva aqui. Passo esse menos m2 G para o outro lado, tá? E substituo o valor do A. Substituindo e fazendo todas as operações necessárias, que eu vou acelerar um pouco aqui, porque isso é matemática, tá? Assim, você vai ter a oportunidade de aprender matemática em outros vídeos, e você vai chegar nesse valor. A tração é 2 vezes M1 vezes M2 vezes G, dividido pela soma M1 mais M2, tá? Muito simples, muito bacaninha, tá? Bem tranquilo de entender, não tem erro, tá, pessoal? Muito fácil. Então essa é a tração e essa é a aceleração. Uma aplicação bem simples da lei de Newton, tá? Muito fácil de você enxergar o que acontece, tá? Muito simples. E lembrar, 2 corpos, você vai aplicar a lei de Newton 2 vezes, um para cada corpo. Se você tem 3 corpos, né, 3 massas, você vai aplicar a lei de Newton quantas vezes? 3 vezes, tá? É uma aplicação da lei de Newton para cada massa envolvida no seu problema. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido e te vejo na próxima. Um grande abraço, não esqueça aí de curtir o canal, tá? Acompanhar todos os vídeos. Quero fazer um conteúdo bacana para você que está estudando. Falou, até mais!